momento, passamos a palavra ao nosso palestrante da noite, Robson, que o Divino Amigo o abençoe. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Súplica de Amor é uma mensagem que foi extraída do livro Compromisso de Amor, de autoria espiritual de espíritos diversos, pela mediunidade de Divaldo Franco. Nesse livro, vários autores espirituais nos trazem inúmeras reflexões referentes ao amor, todas elas embasadas dentro dessa perspectiva espiritual de que nós somos espíritos encarnados em um processo de evolução humana e espiritual na Terra para alcançarmos a nossa destinação como espíritos perfeitos. Dentre esses muitos espíritos que se permitiram escrever através da mediunidade de Divaldo Franco, para que compusessem o livro citado, Compromisso de Amor, nós temos Amália Franco, nós temos Joana de Ângeles, nós temos igualmente, para termos uma ideia da sua importância, Amélia Rodrigues, Anália Franco, Arthur Lins Vasconcelos, Cáritas, Deodório, Fabiano de Cristo, dentre outros, mas em particular Bezerra de Menezes, que é o autor espiritual da mensagem que ora nós vamos refletir. Uma mensagem, diga-se de passagem, de grande valor moral e espiritual, na qual o espírito Bezerra de Menezes, que se vivo estaria completando no próximo dia 29 de agosto, 188 anos de existência, e que esteve conosco até pouco tempo atrás, quando desencarnou no dia 11 de abril de 1900, e deixou todo o seu legado de exemplo, de amor, de trabalho no bem, servindo para nós de referência, de modelo, para todo aquele que igualmente desejasse atingir essa condição de espírito bem-aventurado, considerando que, ao desencarnar, após 50 anos de trabalhos afincos no bem, dando continuidade à sua trajetória, que aqui se constituiu de caridade, de amor, lhe foi dado a oportunidade de estagiar, de ser transferido para outros mundos, mundos celestes, onde poderia viver plenamente, mediante as suas conquistas espirituais alcançadas através das sucessivas reencarnações que lhe possibilitaram, através da sua dedicação ao amor e à caridade, esta condição, esse direito. Todavia, apesar da solicitação feita por Maria, mãe de Jesus, ele preferiu declinar daquele convite para continuar conosco, nos dando exemplo de amor, de dedicação ao bem e ao trabalho da caridade, nos motivando e nos chamando a atenção quanto à necessidade de que cada um de nós fizéssemos também a nossa parte, considerando que todos estamos nesse movimento de ascensão espiritual, dando a cada um as oportunidades necessárias para esse engrandecimento moral e espiritual que todos nós devemos fazer no decorrer da nossa trajetória humana e espiritual. Conforme sabemos, a semeadura é livre, todavia a colheita é obrigatória. E a cada um segundo
as suas obras, conforme propôs e nos ensinou Jesus. Ele, por sua vez, Espírito, considerou que o melhor seria esse trabalho dedicado à prática do bem, o que lhe fez conquistar os méritos necessários para que nesta sua última encarnação pudesse ser reconhecido como sendo o médico dos pobres, o apóstolo do bem na terra. E são muitos aqueles que, em reconhecendo o seu valor moral, em reconhecendo a sua dedicação à prática do bem, se estimulam igualmente a esse exercício que um dia todos nós haveremos de fazer na mesma intensidade que ele assim o fez quando esteve conosco, não apenas nessa sua última encarnação de 69 anos, mas também, sobretudo, nas suas multifárias encarnações, em que ele vai dedicar o seu tempo e a sua atenção à vivência da mensagem de Deus, a partir dos ensinos propostos por Jesus, quando esteve conosco para implantar na terra o que ele considerou como sendo o reino de Deus. E esse reino se constitui basicamente da vivência da lei do amor. Não é sem outra razão que, quando questionado qual seria o maior mandamento da lei, considerando que à época existiam dezenas, centenas deles, Jesus assim o resumiu em um só, ao propor que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que é o grande exercício que nós estamos fazendo nessa ida e vinda através do corpo físico, das experiências humanas materiais, as quais já tivemos inúmeras, na tentativa de consolidar dentro de nós a proposta crística de vivermos esse amor. E nesse instante, para nos incentivarmos à reflexão, nos convidando à internalização desses ensinos trazidos por Jesus, dentre as suas muitas mensagens, igualmente aqui descritas, psicografadas por Divaldo Franco no livro Compromissos de Amor, esta em particular nos chama a atenção porque ele vai exatamente fazer esta súplica não a outro senão o próprio Jesus, a quem ele se dedicou, a quem ele devotou toda a sua vida no afã e no desejo de ser mais um dos discípulos dentre muitos daqueles que estiveram com ele, para que pudesse vivenciar ainda na encarnação esse amor proposto por Jesus. Lembrando que Dr. Bezerra de Menezes, ele é considerado como sendo o 13º apóstolo, aquele que substituiu Judas quando este, depois da traição, da delação, onde se encontrava Jesus, e depois a seguir de preso, ele passou por todo o suplício, por todas as dores que nós conhecemos, por uma consciência de culpa, ele escolheu, mediante o seu livre-arbítrio, a suicidar-se. Vindo mais tarde, alguns séculos depois, saudar para com a lei esta ação, ao reencarnar na condição e na pele de Joana d'Arc. Mas Dr. Bezerra de Menezes merece essa referência, considerando que esse é o mês em que nós o homenageamos também pelo seu nascimento. Ele esteve à época com Jesus.
ele foi o Matias, aquele que substituiu Judas, porque já nesta época ele se afinizou com a proposta do Cristo e a partir daí nunca mais o abandonou. Esteve presente nas suas sucessivas reencarnações nessa devoção e nessa súplica, a fim de que o amor pudesse verdadeiramente vivificar em seu coração e, como tal e por extensão, viver essa mensagem, despertando nas criaturas, naqueles com os quais convivera, esse desejo, esse propósito igualmente de viver a mensagem de Jesus. Este que é para nós, de acordo com os Espíritos que compuseram o Livro dos Espíritos, na questão 625, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que melhor representou Deus entre nós na terra, e deixando esse legado para todos aqueles que quisessem apressar o processo de evolução humana e espiritual, na medida em que ele vai propor. Todo aquele que quiser entrar no reino de Deus, que abandone tudo que tem e me siga, que não olhe para trás, que viva a mensagem que eu estou trazendo para vós, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Foram citações que nós conhecemos, propostas por Jesus, que estabelece esse vínculo, essa relação com o Pai, Deus, de amor, de misericórdia. Dentre essas outras, podemos igualmente considerar aquela em que ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Brilhai a vossa luz. Foram informações, advertências que Jesus nos fez, nos deixou, como sendo caminho a ser seguido, como sendo possibilidades de atingirmos o grande objetivo, que é nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E sabendo que não poderia implantar na sua totalidade o reino de Deus, pelo nível de compreensão, de evolução que nós tínhamos à época, ele disse que haveria de vir um novo Consolador. E ele viria com esse papel, com essa incumbência, de fazer com que aquelas informações, aqueles ensinamentos, pudessem ser revivenciados por nós futuramente, ao mesmo tempo em que nos traria outras informações que à época não poderíamos receber por conta do nosso estágio de evolução, considerando que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro que faz parte das obras básicas da doutrina espírita e que é uma continuidade da terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai trabalhar as leis morais da vida, ele vai justamente trazer para nós, enquanto reflexão, as mensagens, as parábolas, os ditos propostos por Jesus à época em que esteve conosco, como sendo nosso manancial de luz, de fé, de esperança, de consolação. Essa parte que nós consideramos na doutrina espírita como sendo a parte religiosa da doutrina, para que nós não nos perdêssemos no caminho ou nos caminhos da vida. Que entendêssemos que estamos encarnados
com um propósito superior de atingirmos a perfeição, conforme nós vamos encontrar igualmente no Livro dos Espíritos, na segunda parte, na pergunta 132, quando, em resposta ao questionamento de Kardec, os Espíritos vão nos dizer que Deus impõe a encarnação para os Espíritos com a finalidade de levá-los à perfeição, sendo que para alguns são provas, e no nosso estágio de evolução, a maioria de nós se constitui como espíritos em provas, quando não em expiações, sendo que para outros encontra-se em missão. Missão no sentido de que espíritos que conseguiram avançar um passo a mais nesse processo de evolução e que se encontram na segunda, quando não na primeira ordem da escala espírita, proposta igualmente por Kardec, pelos espíritos, e que nós vamos encontrar na segunda parte, igualmente, do Livro dos Espíritos, em que na terceira ele considera como sendo dos imperfeitos, a segunda dos bons e a primeira dos puros. Então essa súplica de amor é um convite que Dr. Bezerra de Menezes nos faz, mediante esta conversação que ele inicialmente estabelece com Jesus, para nos chamar a atenção quanto à necessidade de cada um de nós investir o seu tempo, a sua atenção nesse propósito de viver o amor entre nós. Evidentemente que ele começa comigo mesmo, porque só podemos amar o próximo na medida em que nós nos amamos. Na medida em que eu estabeleço uma relação de confiança, de fraternidade, de indulgência, de tolerância para comigo mesmo. Para que, por extensão, tenhamos a possibilidade de sermos indulgentes, benevolentes, fraternos para com o próximo. Então esta é a relação que Jesus estabeleceu para conosco nesta vivência da lei do amor. E o amor está lá no capítulo, me parece, o 16, em que vai tratar do amai os inimigos, em que Lázaro nos traz a mensagem, a lei de amor, onde ele vai considerar que esse amor, que inicialmente era instinto, que depois de evoluído, depois de avançado, se tornou sensações e mais adiantado, mais evoluído, tornou-se sentimento. É um processo da evolução do aprendizado desse mesmo sentimento que é o amor, que começa no instinto, que passa pelas sensações e que sublima-se no sentimento. E o sentimento por excelência, vamos encontrar na citação, é o amor. Portanto, é uma prática, é uma vivência que nós precisamos nos permitir a cada experiência no corpo físico, para que ao sairmos daqui estejamos em uma condição melhor do que quando adentramos. E talvez seja aí, penso eu, o maior de todos os desafios do homem moderno, do espírito encarnado nessa fase da evolução humana e espiritual na Terra, que é nós nos melhorarmos, despertarmos a consciência para essa unidade divina que somos todos, a exemplo do que nós já dissemos aqui, quando Jesus também nos disse: vós sois deuses, brilhai
a vossa luz. Essa luz se estende, brilha, se apodera de nós, na medida em que nós praticamos as leis de Deus, na medida em que nós vivemos a sua mensagem. Daí porque ainda hoje são raros aqueles espíritos que plenamente conseguiram na terra viver a mensagem de Deus. Porque o exercício para a maioria ainda é falar de Deus, falar de amor, propagar e divulgar a mensagem de Jesus. Isso já fazemos com certo requinte, com uma certa habilidade, com uma certa desenvoltura, mas viver a mensagem não mais para fora, mas para dentro de cada um de nós, é o que faz com que estejamos retidos ainda nesta fase da evolução em um planeta de provas e de expiações. Porque a semelhança do convite feito por Maria a Dr. Bezerra de Menezes, os espíritos igualmente poderiam já estar nos convidando a vivermos em outros mundos mais adiantados do que a Terra, considerando que disse igualmente Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Enquanto que hoje, na perspectiva da doutrina espírita, os espíritos nos dizem, nos falam da pluralidade dos mundos habitados, que é exatamente essas moradas nas quais o espírito faz a sua jornada evolutiva através das experiências corporais. Então, se eu estagio mormente na Terra, nessa condição primitiva em que ela ainda se encontra, é porque a minha compatibilidade vibracional permite que eu ainda esteja nele. Por isso, não posso reclamar do planeta em que estou, ou no qual estou. Mas eu preciso evitar esforços, compreender a dinâmica da vida, e tal qual fez, conforme veremos na leitura da mensagem, Dr. Bezerra de Menezes, precisamos nos dedicar à vivência do bem, da caridade, do autoconhecimento, desse encontro com a nossa identificação de filhos de Deus, para alcançarmos mais cedo ou mais tarde os créditos, os talentos necessários que vão nos habilitar, nos possibilitar a entrarmos em mundos mais adiantados do que a Terra. Lembrando, e é sempre bom esse reforço, de que nós estamos nesse processo de aceleramento, de mudança da vibração do planeta Terra, a fim de que ela possa alcançar uma categoria de mundo mais avançado. E acreditem, muitos são aqueles que estão sendo deportados para outros mundos por não estarem na vibração ideal para fazerem parte dessa nova geração de espíritos que encarnarão na Terra. Ou seja, as mudanças já estão acontecendo. Volta e meia nós ouvimos falar sobre isso. Os palestrantes e os espíritos, de um modo geral, estão propagando esta ideia, esta informação de que a Terra está saindo dessa fase sombria na qual ela se encontra até então, para que haja um novo amanhecer em que a luz, em que o bem, em que o amor, a fraternidade possam estar mais presentes
no nosso dia a dia, na nossa convivência, do que nos dias atuais. Porque o que nós temos feito, na verdade, é um esforço, é uma tentativa de vivermos a mensagem de Jesus. Mas pouquíssimos são aqueles que efetivamente estão vivendo esta proposta. E para seguirmos e conhecermos a mensagem, súplica de amor, lembremos ainda do que disse Jesus. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O momento atual no qual nos encontramos, do ponto de vista da psicosfera planetária, é exatamente essa, aquela que Jesus nos advertiu na parábola do trigo do joio, da separação da boa da má semente, em que cada um será direcionado para mundos que serão semelhantes ao estágio de consciência de evolução em relação às leis de Deus. Portanto, apressemos os passos, avancemos nesta senda da evolução, porque ainda que um dia todos alcançaremos a nossa destinação de espíritos puros, mas possivelmente a maioria de nós ainda ficará retido nessa passagem entre o planeta de provas e expiações no qual se encontra a Terra para o mundo de regeneração no qual ela está pouco a pouco adentrando. Felizes aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Por esta razão, no sentido de acelerar e de impulsionar a evolução na Terra, esses espíritos aqui citados, dentre outros muitos, estão vindo, cada um a seu tempo, através dos muitos médios e trabalhadores do bem, a nos chamarem a atenção quanto à necessidade de reforçarmos essa proposta crística entre nós, para que tenhamos apenas um só rebanho, uma só família, porque ele também vai nos dizer que não nos deixaríamos órfãos, que estaria conosco até o fim dos tempos, até o momento em que a Terra adentre a condição de mundo feliz. Para tal, é preciso que eu e vocês e todos nós façamos a nossa parte. E a parte desse espírito dedicado ao bem, há mais de 2000 anos que nós o conhecemos recentemente como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, veio através da mensagem súplica de amor nos chamar a atenção e nos convidar a essa reflexão. E aí eu peço a vocês a permissão para poder fazer a leitura, considerando que ela é pequena, para nós pensarmos juntos a partir da proposta de Bezerra de Menezes. Ele começa a mensagem mostrando o inefável amor de Jesus para com seus irmãos. Na medida em que ele, Jesus, reconhece a nossa pequenez, a nossa imaturidade moral e espiritual, mas nem por isso deixa de nos ofertar, de nos oportunizar condições e recursos para que avancemos. Então assim ele começa: tu que nos convidastes ao banquete da Boa Nova, embora não dispuséssemos
da túnica nupcial, aceitamos a invitação e aqui estamos. Mesmo que trôpegos, mesmo que cambaleantes, aquela época ele nos convidou a vestirmos esta túnica nupcial para fazermos parte desse banquete celestial que já está preparado para todos nós, na medida em que nós adquirimos esse vestido nupcial, que não é outra coisa que não seja a nossa vibração, a nossa condição moral e espiritual para merecermos adentrar a esse reino de Deus. E continua dizendo: tu que nos convidaste a trabalhar na tua vinha, embora não tivéssemos condições hábeis para o bom serviço, e assim é aquela parábola, no caso Bezerra de Menezes, se referindo àquela parábola em que Jesus saiu, ou o Senhor saiu em várias horas do dia, convidando trabalhadores a trabalharem na sua vinha. A parábola da vinha, em que os trabalhadores da última hora, também considerada a parábola dos trabalhadores da última hora, foram convidados a fazerem parte daquele trabalho, mas que nós recusamos. Uma boa parte disse não. E ele então vai convidando e saindo e buscando esses trabalhadores para estarem trabalhando na vinha do Senhor, cuja semente é a semente do bem, a boa semente. E continua: tu que foste buscar perdidos no abismo, depois de tresmalhamos do teu rebanho, e a ele retornamos. Porque, a exemplo da parábola do filho pródigo, nós nos desviamos do caminho, mas nem por isso o pastor permitiu que uma das suas ovelhas se perdesse do aprisco do Senhor. E ele foi então em busca daquela ovelha desgarrada ou perdida, e a trouxe para o seu rebanho. Simbolicamente, significa dizer que Jesus, enquanto sendo aquele que é o exemplo maior do amor, jamais deixará de estar conosco, nos convidando e nos propondo a mudança, a renovação e a transformação. E continua: tu, sublime amigo dos desaventurados, que nunca te cansastes de chamar-nos ao seio da tua misericórdia, em nome de Deus, e sempre acompanhas o nosso sucesso, dominado pela compaixão, novamente abres os teus braços para que repousemos no teu regaço. Essa primeira parte da mensagem é um reconhecimento de Dr. Bezerra de Menezes ao grande amor de Jesus para com todos nós, seus irmãos em evolução. Das oportunidades inúmeras que ele nos deu para que nós avançássemos. E esta última citação de Dr. Bezerra refere-se à vinda da doutrina espírita entre nós, considerada como sendo a terceira revelação, em que, conforme ele propôs, haveria de vir o novo Consolador. O Consolador, ele aparece na condição de doutrina espírita, que por sua vez abre os portais da imortalidade para nos falar da vida
após a morte, da continuidade da existência após a experiência no corpo físico, e que nós nos encontraremos do outro lado da vida mediante as conquistas alcançadas na última experiência, que na verdade Dr. Bezerra de Menezes ele vai considerar como sendo, na verdade, Joana de Ângeles vai considerar como sendo o somatório das experiências que nós já tivemos nas nossas diversas reencarnações. Ou seja, ninguém sublima-se, ninguém atinge a cumeada da montanha de uma vez, de uma hora para outra, de uma única vez. É preciso o trabalho, a dedicação, o esforço, encarnação após encarnação. E eu espero que, mediante o conhecimento e as informações que hoje nós temos da doutrina espírita, não percamos de vista a oportunidade de crescermos moral e espiritualmente. Daí porque os espíritos estão a todo momento nos convidando a essas reflexões e a mudança de comportamento, que na doutrina espírita nós conhecemos como sendo a reforma íntima, a mudança que nós fazemos de dentro para fora e expressamos na convivência uns com os outros. Mas seguindo ainda, ele então vai dizer: Jesus, temos sede de paz. E é fato. Em toda a história da humanidade, nós nos reconhecemos sedentos de paz, pois que ainda trazemos muito fortemente o instinto da agressividade, da belicosidade, da violência, dos instintos primários que fazem com que não nos reconheçamos como irmãos, como filhos de Deus, e lutamos, brigamos, matamos em busca de posse, de bens materiais, de reconhecimentos sociais e intelectuais, nos esquecendo de que somos espíritos, momentaneamente numa experiência encarnatória, e que, se não hoje, daqui mais adiante, retornaremos à pátria espiritual. Para muitos, destituídos de valores, de créditos morais. Tivemos a oportunidade, tivemos a chance, estivemos aqui refletindo sobre a mensagem súplica de amor. No entanto, pouco fizemos de verdadeiro, de real, para mudarmos a nossa condição espiritual, embora o tempo que passamos no corpo físico. Porque muitos querem viver até os 100 anos, e, se possível, um pouco mais. Mas não se pergunta muitas vezes para quê. E quando nós não assim o fazemos, temos uma predisposição natural à acomodação, à vivência do mesmismo, do aqui, do agora, esquecidos da nossa responsabilidade espiritual perante os nossos compromissos assumidos antes da nossa última reencarnação, que é a atual. Seguindo, ele ainda diz: anelamos pelo encontro com a saúde integral que somente existe no teu afável coração. Olha que coisa interessante. São citações significativas para compreendermos a dimensão da mensagem. Permitam-me a repetição. Anelamos porque no nosso estágio de evolução já existe esse impulso, já existe esse desejo. Já anelamos um mundo pacífico,
Já desejamos uma sociedade fraterna, menos violenta, isso é fato. Mas por que ainda não alcançamos? Alguém já se perguntou, já refletiu, em que pese os movimentos sociais, humanistas, em torno da paz, em torno da não violência, mas por que nós não alcançamos de fato? Porque ainda trazemos, enquanto coletividade, muito fortemente ainda em nós, esses comportamentos asselvajados. Esses instintos primários, que nos caracterizam muito mais como espíritos primitivos, animalescos, do que propriamente espíritos elevados, sublimados. Por isso a necessidade, mais uma vez, do trabalho no bem, da vivência do amor. Então, anelamos por esse encontro, se possível, ainda nessa encarnação, com a saúde integral que somente existe no teu afável coração. A saúde integral é para além da saúde do corpo físico, porque, a exemplo de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, que embora as doenças normais adquiridas no transcurso da sua encarnação, mas eles possuíam a saúde integral, que é uma relação direta com o espírito imortal que somos todos. Portanto, a saúde não deve ser apenas do corpo físico, mas sobretudo do espírito que habita momentaneamente naquele corpo físico. Se eu entendo isso, eu vou entender, eu vou compreender que o exercício para a conquista dessa saúde está sobretudo na prática do bem. E quando essas ocorrências acontecerem mediante o nosso estágio de evolução, caracterizando-se por esta ou por aquela doença somática, isso não tirará de nós a nossa paz e a nossa confiança em Deus. Porque sabemos que se de fato isso aconteceu, é porque ainda merecemos, precisamos. Mas continuamos a prática do bem, tal qual ocorreu com Bezerra de Menezes, que apesar de toda a dedicação ao bem, à caridade, mas ele também igualmente não deixou de passar pelas suas tribulações, pelas suas provas necessárias para a grande libertação espiritual que fizera nessa sua encarnação, nos servindo, como já dissemos, de exemplo. Então ele vai considerar, permite que desse conúbio que desces até nós e nos mimetizas com as tuas energias santas, possamos representar-te em qualquer lugar por onde deambulemos, dizendo a todos que somos os teus discípulos, francamente fiéis, carregando o madeiro das próprias aflições. Essa passagem assemelha-se ao que falamos anteriormente. Embora as aflições, as doenças, mas nem por isso deixamos de testemunhar o amor e a fidelidade a Deus mediante os ensinos de Jesus. Porque é interessante notar que, embora
nos dizemos seguidores de Jesus, mas quando a prova nos chega, quando a necessidade do testemunho para fortalecer a nossa fé, fazemos a semelhança do que fizeram os discípulos à época com Jesus. O abandonamos ou negamos. Nos revoltamos, nos distanciamos dele. Porque nos dizemos ser injusto o fato de que eu, dedicado ao bem, à caridade, à propagação da mensagem de Jesus, como posso eu passar pela prova, pela aflição que ora estou passando? E isso muitas vezes nos traz um sentimento de animosidade, de tristeza, de frustração. Portanto, a necessidade cada vez mais desse fortalecimento da nossa fé mediante o testemunho que devemos dar a Ele, Jesus. É quando Ele encerra ou começa a finalização da mensagem, dizendo assim: Jesus, Tu que nos amas, ajuda-nos a aprender a amar, de tal forma que a Tua presença em nós anule a dominação arbitrária das nossas paixões e sejas Tu a dominar-nos interiormente, como um dia penetrastes no Teu discípulo, o cantor das gentes, referindo-se a Francisco de Assis, por intermédio de quem passaste a cantar a Tua mensagem, que é igualmente um dos grandes exemplos de amor e de vivência da mensagem de Jesus, quando este pediu-lhe que reconstruísse a sua igreja, a sua mensagem. E ele, entendendo a proposta de Jesus, emulou-se nessa vivência de levar de forma cantante, alegre, sorridente, fervorosa, a mensagem de Jesus, a mensagem do amor, ficando conhecido como sendo o pobrezinho de Assis. Finalizando, ele então nos diz: segue conosco, Senhor, e ajuda-nos a conquistar o nosso mundo interior, para que o Teu reino se estabeleça em nós e se prolongue por toda a terra. E aí direciona nessa súplica uma fala para nós outros, filhos da alma, como normalmente ele se reporta em suas mensagens. Filhos da alma. Eia agora, não depois, nem amanhã, nem mais tarde. O processo de transformação íntima deve começar nesse instante, sem recidivas no mal, sem retorno às situações embaraçosas e perturbadoras. O Mestre conta conosco na razão direta com que contamos com Ele. Que brilhe, portanto, em nós a luz que vem dele, apagando por completo a treva teimosa que permanece nas paisagens do nosso coração. Eis aí, para quem não conhecia, a súplica de amor de Dr. Bezerra de Menezes para Jesus e direcionada para todos nós. Uma mensagem que, embora lida de uma forma aligerada, mas que merece da nossa parte uma releitura, uma reflexão, parágrafo por parágrafo, porque ela pode ser o nosso medicamento para curar as nossas enfermidades da alma, para despertar em nós, pela motivação
o desejo de sairmos da nossa zona de conforto para começarmos a viver o bem na terra entre nós. Para sermos aqueles, os próximos e futuros discípulos de Jesus. Porque não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso que se faça a vontade do Pai que está nos céus. E essa vontade começa quando nós voltamos o olhar para nós mesmos, refletindo sobre a nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação. Quando passamos a entender o para que estamos nessa experiência corporal, qual a finalidade da encarnação e o que nós estamos fazendo até aqui para alcançarmos o direito de vestirmos a túnica nupcial. Túnica essa que irá nos colocar em uma condição a mais, melhor do que ora nos encontramos, frente à possibilidade de entrarmos definitivamente no reino de Deus. Portanto, amigos e amigas do Paulo e Estevão, que possamos unir as nossas forças e, mediante a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que trabalhemos em prol de uma mudança significativa que haverá de vir na terra, mas que sejamos nós os trabalhadores que lá estávamos quando do convite do Senhor a trabalharmos na sua vida. Porque o salário será de acordo com o trabalho feito no dia, no tempo em que aqui nos encontramos. Que Deus nos abençoe, muita paz, e que possamos, mediante tudo aqui trazido, refletir sobre o que eu tenho feito para sair dessa experiência corporal em uma condição melhor do que quando aqui cheguei. Muita paz, muito obrigado a todos. Agradecemos ao nosso confrade Robson Ferreira por ter trazido tantas informações ao redor do doutrina espírita.